hora da missa e do ofício. As proporções da igreja imaginária diminuíram até as de um altar de peregrinação, o rio de peregrinos reduziu-se a uma gota. Nova Roma estava ocupada com outros assuntos, como o pedido de uma definição formal da questão dos danos preternaturais da Santíssima Virgem, os dominicanos sustentando que a Imaculada Conceição implicava não somente a ausência do pecado original, mas também a posse dos poderes preternaturais de Eva, antes da queda. Alguns teólogos de outras ordens, embora considerando piedosa essa conjetura, negavam que fosse necessariamente o caso, e pensavam que uma criatura poderia ser inocente em sua origem, mas não dotada de danos preternaturais. Os dominicanos inclinavam-se diante disso, mas afirmavam que tal crença sempre estivera implícita em outros dogmas como a Assunção, imortalidade preternatural, e a preservação do pecado atual, implicando integridade preternatural, e davam ainda outros exemplos. Enquanto procuravam esclarecer essa disputa, Nova Roma, aparentemente, deixava a causa da canonização de Leibowitz cobrir-se de poeira numa prateleira, contentando-se com um pequeno altar em honra do beato e uma eventual gotinha de peregrinos. O irmão Francis cochilou. Quando acordou, o fogo estava reduzido a brasas. Alguma coisa estava acontecendo. Haveria alguém por perto. Olhou em volta, para dentro da escuridão. Do outro lado das brasas, um lobo escuro espiava-o. O noviço soltou um grito e mergulhou na toca. Tremendo no seu abrigo de pedras e gravetos, decidiu que o grito fora uma quebra involuntária da regra do silêncio. Abraçado à caixa de metal, ficou rezando para que os dias da quaresma passassem rápidos, enquanto as patas dos lobos arranhavam o exterior do seu esconderijo. Então, padre, eu quase aceitei o pão e o queijo. Mas não aceitou. Não? Então não pecou por ação. Mas eu queria tanto, que cheguei a sentir o gosto. Voluntariamente. Você, deliberadamente, gozou essa fantasia. Não? Tentou libertar-se dela. Sim. Então também não houve gula em pensamento. Por que é que você confessa isso? Porque então perdi a paciência e aspergiu com água benta. Você o quê? Por quê? O padre Cherokee, de estola, olhou para o perfil do penitente ajoelhado diante dele na luz escaldante do deserto aberto, perguntava-se a si mesmo como era possível que aquele jovem, que não era particularmente inteligente, tanto quanto podia julgar, achasse ocasião ou ocasiões próximas de pecado, completamente isolado, como estava, na aridez do deserto, longe de qualquer distração ou aparente fonte de tentação. Bem pouco de mal poderia acontecer ali a um jovem armado somente com um rosário, uma pedra, um canivete e um livro de orações. Era o que parecia ao padre Cherokee. Mas a confissão estava demorando muito e desejava que o noviço a terminasse logo. A sua artrite incomodava-o outra vez, mas em virtude da presença do Santíssimo Sacramento na mesa portátil que levava consigo nas rondas dos eremitérios, preferia manter-se em pé ou ajoelhado com o penitente.
Acendera uma vela diante do pequeno receptáculo de ouro que continha as hóstias. Mas a chama era invisível à luz do sol, e a brisa já a poderia ter apagado. Mas o exorcismo é permitido nos nossos dias, sem qualquer autorização. Do que é que você se confessa, de ter tido raiva? Também disso. De quem foi que você teve raiva? Do velho, ou de você mesmo por quase ter aceito o alimento? Não, não sei bem. Bem, então decida-se, disse o padre Cherokee impacientemente. Acuse-se. Ou não se acuse. Eu me acuso. De quê? Suspirou Cherokee. De abusar de um sacramental durante um acesso de raiva. Abusar. Você não tinha um motivo racional para suspeitar de influência diabólica. Apenas ficou zangado e esguichou o velho com água benta. Como se tivesse jogado um vidro de tinta na cabeça dele. O noviço curvou-se e hesitou, sentindo o sarcasmo do padre. A confissão sempre lhe fora difícil. Nunca achava as palavras certas para exprimir as suas faltas. E quando procurava se lembrar do que as tinha determinado, ficava irremediavelmente confuso. Além do mais, o padre não estava ajudando, ao exigir dele aquela atitude de fez ou não fez, apesar de, naturalmente, só poder ter feito. Ou não ter feito? Penso que fiquei fora de mim por um momento, disse afinal. Cherokee abriu a boca, aparentemente com a intenção de continuar o assunto. Mas disse apenas, está bem. E o que mais? Pensamentos de gula, respondeu Francis depois de alguns instantes. O padre suspirou. Parece que já falamos deles. Ou você se refere a uma repetição desses pensamentos? Ontem. Foi um lagarto, padre. Era azul com listas amarelas e tinha uns presuntos magníficos, grossos como o seu polegar e gordos, e eu fiquei pensando que teriam o mesmo gosto que um franguinho dourado e torradinho por fora é. Está bem, interrompeu o padre. Apenas uma sombra de nojo passou pela sua velha fisionomia. Afinal de contas, o menino há muito tempo suportava aquele sol. Você sentiu prazer nesses sentimentos? Não se esforçou por afastar a tentação? Francis corou. Eu tentei pegá-lo, mas ele escapou. Então não foi só pensamento, mas também ação. Só aquela vez? Bem, sim, só aquela. Muito bem. Em pensamento e ação, desejo voluntário de comer carne. Durante a quaresma. Por favor, daqui por diante seja tão específico quanto puder. Pensei que você tivesse examinado direito a consciência. Há mais alguma coisa? Muita coisa. O padre sobressaltou-se. Ainda tinha que visitar vários eremitérios, havia um longo e escaldante caminho a percorrer a cavalo e os seus joelhos doíam. Diga. Depressa, suspirou ele. Impureza, uma vez. Pensamentos, palavras ou obras. Bem, havia esse súcubo, Súcubo? Ah, de noite. Você estava dormindo. Sim, mas. Então por que se confessa disso? Porque depois. Depois o quê? Quando você acordou. Sim. Fiquei pensando nisso. Fiquei rememorando tudo.
Muito bem. Pensamentos concupiscentes, deliberadamente entretidos. Você está arrependido. Bem, o que mais? Isso era o que se ouvia o tempo todo dos postulantes e noviços, e parecia ao padre Cherokee que, pelo menos, o irmão Francis poderia enumerar as suas acusações em ordem, uma depois da outra, sem que tivesse de puxar por ele. O noviço achava dificuldade em exprimir tudo o que desejava dizer. O padre esperou. Penso que recebi a minha vocação, padre, mas umedeceu os lábios secos. E olhou para um inseto em cima de uma pedra. Ah, foi. A voz de Cherokee soou inexpressiva. Penso que sim, mas seria um pecado, padre, se a princípio pensei com desprezo naquela escrita. Quero dizer. Cherokee franziu os olhos. Escrita? Vocação? Que pergunta seria aquela? Estudou a fisionomia séria do noviço por alguns instantes e assumiu um ar severo. Você e o irmão Alfredo têm escrito um ao outro? Perguntou em tom de mau agouro. Oh, não, padre. Então de que escrita você está falando? Do Beato Leibowitz. Cherokee fez uma pausa para pensar. Havia ou não, na coleção de antigos documentos da abadia, algum manuscrito atribuído ao fundador da ordem? Original. Depois de refletir um pouco, decidiu pela afirmativa. Sim, havia uns fragmentos, mas cuidadosamente trancados. Você está falando de algo que aconteceu na abadia antes da sua vinda para cá? Não, padre. Aconteceu aqui mesmo. Indicou o local com a cabeça. Depois daquele terceiro monte, perto do cacto alto. Com relação à sua vocação, diz você. Sim, mas... Naturalmente, disse Cherokee severamente. Você não pode estar dizendo que recebeu, do Beato Leibowitz, morto há 6 séculos, um convite escrito à mão para fazer a sua profissão solene. Desculpe, mas foi a impressão que você me deu. É qualquer coisa assim, padre. Cherokee engasgou-se. Alarmado, o irmão Francis tirou da manga um pedaço de papel ressequido e manchado pelo tempo. A tinta estava desbotada. Libra de pastrame, pronunciou o padre Cherokee, passando rapidamente pelas palavras pouco familiares. Lata de kraut, 6 bagels dragão para Emma. Olhou fixamente para o irmão Francis durante vários segundos. Quem escreveu isso? Francis tornou a dizer. Cherokee refletiu. Você não pode fazer uma boa confissão enquanto estiver nesse estado. E eu não posso dar a absolvição se você não estiver bem em si. Vendo Francis estremecer, o padre tocou-o animadoramente no ombro. Não se aflija, filho, falaremos outra vez disso quando você estiver melhor. Então você se confessará outra vez. Por ora olhou nervosamente para o receptáculo que continha a Eucaristia. Quero que você junte as suas coisas e regresse imediatamente à abadia. Mas padre, eu ordeno, disse surdamente o padre, que você volte imediatamente à abadia. Sim, padre. Por enquanto, não vou absolver você, mas faça um bom ato de contrição e
diga 2 dezenas do rosário como penitência, de qualquer maneira.